Olá galera, vamos dar continuidade aqui no vídeo. Então vou montar a terceira aula. Na verdade eu já gravei ela antes, mas tive um problema aqui de áudio, esqueci de ativar o áudio e já até tinha feito algumas coisas aqui, mas eu vou estar comentando para ser mais rápido. Eu vou estar tentando gravar um vídeo um pouco menor para não dar um volume muito grande e demorar muito para carregar, porque eu aumentei a qualidade do vídeo. Estava tendo problemas com a resolução antes. Então, vou explicar o que eu fiz aqui depois do último vídeo. Eu havia criado uma classe teste. Criei essa classe teste aqui, que ela está vazia, não tem nada, ela não faz nada. Mas era para explicar o funcionamento dessa função que eu criei aqui. O que é essa função aqui, autoload? Lembra dos métodos mágicos que eu havia falado no vídeo anterior? Como o PHP possui essa facilidade, eu vou comentar esse código aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou começar a explicar do começo. Não quer comentar. Tá. Digamos que a gente queira utilizar essa classe teste. Eu vou até criar um método aqui para ficar mais prático. Classe teste que tem um método teste que faz o eco teste. Então, assim como no Java, quando nós chamamos um outro arquivo, por exemplo, teste.php, a gente tem que, se a gente fosse utilizar ele, ó, t recebe new test e t instanciei. Agora eu vou chamar o método teste para ver o que acontece. Eu vou rodar o projeto. Vocês vão ver que vai dar um erro. Fatal error. A classe teste não existe. Então o que ele está falando? Ele está falando que essa classe teste que eu criei não existe. Mas como assim não existe? Nós temos que fazer o seguinte. Assim como no Java, se eu usar uma classe fora do arquivo que eu estou utilizando, eu tenho que importar ela, utilizando o método require11. Então eu vou dizer para o PHP que eu vou utilizar o arquivo teste.php. Se eu rodar o projeto novamente, não vai dar mais o erro e ele vai escrever para mim o método teste que eu coloquei ali dentro, correto? Certo. Mas o que acontece se eu pegar a minha classe teste e precisar mudar ela de local? Por exemplo, colocar ela dentro do DAO. Rodei e o que aconteceu? Erro. Agora porque eu estou incluindo um arquivo que não existe. Mas como assim? O arquivo estava lá, eu movi de local. Vou ter que alterar aqui também? Tá, daí eu tenho que vir aqui e alterar, dizendo que eu vou utilizar o arquivo teste que está dentro da pasta DAO. Assim vai funcionar novamente. Beleza. Mas e se eu tivesse lá 100 classes, 200 classes, 300 classes? Será que seria viável fazer uma por uma? Fazer require11 de 300 classes? Eu acho que não, né? Certo. Então, para isso que existe o método mágico autoload. Para que serve esse function autoload? Function autoload, você declara ela dessa forma, ele recebe um parâmetro c, que eu coloquei de c de classe. Aqui eu criei uma variável do tipo array, onde eu informei os diretórios que eu tenho dentro da minha aplicação. Por exemplo, o diretório ponto barra, que é o diretório atual onde está o arquivo index, aqui seria o ponto barra.
o arquivo index e o htaccess está no ponto barra. Também o diretório to, model, libs, gui e dal. Se eu tivesse outros diretórios futuramente, eu poderia ir adicionando aqui, ó. Correto? Mas não vem ao caso. E logo aqui embaixo tem um laço de repetição, conforme eu expliquei anteriormente, que vai percorrer o meu array, né, passando item por item ali, diretório por diretório. Aí aqui eu estou fazendo uma verificação de arquivos, ó, file exists. Essa função diz se um arquivo existe ou não. E aqui eu estou passando o nome do arquivo. O que é o nome do arquivo? É o meu diretório concatenado com o nome da minha classe, que vai vir por esse parâmetro, mais o ponto .php. Então, quando eu der um novo teste, sempre que eu usar um construtor, new test, por exemplo, ele vai pegar e vai mandar esse nome teste para essa variável e vai executar essa função automaticamente. E daí o que vai fazer? O PHP vai rodar todas as minhas pastas e vai ver se existe essa classe ou não. Ó, pode ver que agora não tem o require once específico para essa classe, mas não vai dar erro. Rodou normalmente. E eu posso, o mais bacana é que eu posso mover a classe para qualquer lugar que for, desde que estejam dentro desses caras que eu coloquei aqui. Ele vai rodar sem nenhum problema. Vamos supor que eu criasse aqui dentro do GUI, por exemplo, uma nova pasta, teste. Tudo que eu crio é de teste, vocês devem ter percebido, né? E jogasse a classe teste ali dentro. O que aconteceria? Se eu rodar, vai dar erro. Classe teste não foi encontrada. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte. Eu falei que as minhas classes podem estar dentro do ponto barra, dentro do ponto to, model, libs, gui e dal. Mas eu criei uma pasta dentro do gui e ela não está na minha lista aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar ela também. Então aqui dentro agora ele vai verificar essa pasta aqui também, ponto barra gui barra testes, e aí vai dar certo. Correto? Bacana. Então essa função é muito útil para gente que vai programar em PHP, que não precisamos ficar instanciando, fazendo require once, include once nos nossos arquivos. Eu excluí a classe teste ali para limpar aqui, para a gente não ter erro. E eu vou cortar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande. Vou tentar gravar vídeos menores porque eu aumentei a resolução. E então a gente continua no próximo vídeo, já colocando a mão na massa, criando aí a nossa primeira classe de sistema, que será o app. Eu fiz uma colinha aqui, descrevendo o que a gente precisa, com base nesse diagrama aqui, ó. Eu adicionei mais um cara aqui que é o tapp, que o tapp vai ser o responsável por tudo. Todas as requisições via URL vai ser redirecionado para o nosso index. O nosso index vai instanciar um tapp, que vai estar fazendo a verificação da URL para identificar o que nós estamos tentando acessar. E a partir daí ele vai dar os comandos para o TO, e o TO vai estar fazendo todo o processo ali de buscar informações através do DAO e renderizar na tela através do GUI. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Sucesso e bom estudo para vocês!